Fala pessoal, muito boa tarde a todos, fazendo um vídeo aí do fechamento dos mercados no dia de hoje. Hoje, quarta-feira, aí foi dia de decisão de juros nos Estados Unidos, aconteceu exatamente o que todos os analistas do mercado estavam prevendo, né? Os juros nos Estados Unidos, ele permaneceu inalterado nessa reunião de junho, como uma forma aí até de dar um pouco mais de tempo para a política monetária encaminhar ali para o lado real da economia. Os Estados Unidos, que já vinham aumentando os juros há várias sessões seguidas ali do Fed, hoje decidiram ali pela permanência desses juros. Mas sobre a ata que foi divulgada depois, e está tendo até o discurso do Jerome Powell, ele já deixou claro aí que 10 dirigentes do Fed esperam mais altas aí para os Fed Funds nas próximas reuniões. E nesse momento, as apostas aí para um aumento de 0,25 para julho estão majoritariamente em 75% aí no CME Countdown. Por hora, né, o que o Powell confirmou é que a inflação ainda continua difícil, né? As expectativas da inflação ali de longo prazo, elas não estão aí totalmente ancoradas, e isso provavelmente pode sugerir aí juros um pouco mais fortes dentro do mercado. Também ressaltou que o crescimento nominal aí dos salários mostra sinais de desaceleração nesse momento, isso acaba sendo um fator positivo. A demanda por trabalho ainda continua a superar a oferta, então a gente ainda tem ali preços do salário ainda subindo dentro do mercado. Esses preços podem estar subindo a inflação, mas com um crescimento nominal aí desacelerando. Então ele está crescendo aí em taxas decrescentes nesse momento, certo? A taxa de desemprego também acabou subindo em maio, mas por enquanto ainda segue muito baixa nos Estados Unidos e o mercado de trabalho ainda continua bastante apertado. Esses dados aí recentes da economia sugerem aí que os Estados Unidos está crescendo a um ritmo muito modesto e algumas casas de análise já refizeram aí o cálculo do PIB, né, projetando aí que o PIB nos Estados Unidos pode acabar entrando de repente até numa recessão técnica, mas por hora aí as medianas de projeção sugerem ali 1,1% em junho, o que deixaria o PIB aí em torno de 1,8% nessa movimentação toda através do ano de 2023, se não entrarmos aí num patamar de recessão dentro dos Estados Unidos. Então, são essas notícias, tá? De imediato, a reação no mercado foi negativa por ter aumentado aí as expectativas de aumento para a taxa de juros a partir de julho, mas nós temos aí, por enquanto, ele no seu discurso e o mercado vem mudando um pouco a forma como está agindo. Vamos compartilhar a tela aqui junto com vocês, tá? Veja só, o dólar acabou dando uma porrada positiva depois que foi divulgado aí a decisão do Fed, mas ele já retorna aí para o lado negativo, depois aí, agora que está acontecendo o discurso do Fed, certo? Ele vem dizendo aí que apesar de todas as movimentações, existe sim uma melhora no sinal que pode deixar uma inflação mais baixa aí no longo prazo. Então isso aí está fazendo o mercado aí voltar aí para baixo aqui nessa movimentação. Pessoal, hoje o mercado foi um pouco mais difícil do que o normal, né? Provavelmente estava esperando aí as declarações do Fed para saber, essas declarações ainda não terminaram, certo? Então a gente vai ter um movimento mais claro amanhã, mas por hora, no dia de hoje, dentro do índice futuro, foi vencimento de contrato. O novo contrato ele já abriu ali na margem de 120 mil pontos. Nessa abertura, o mercado acabou ficando numa movimentação mais lateralizada, e durante esse movimento de lateralização, nós identificamos no projeto 10% um halt perfeito vindo aqui do candle 13 e depois se confirmando pelo candle 15. E aí, nessa movimentação de confirmação do candle 15, foi quando ele bateu na 20, fechou acima da média móvel de 9, a média móvel de 9 apontou para cima, a gente teve aí a ruptura de uma movimentação que a gente chama de Power Breakout de range. A gente projetou o alvo, tinha um alvo lá no 120,500, colocamos aí um padrão de compra para o índice futuro e o stop abaixo do candle 15. Ele conseguiu atingir até o seu terceiro alvo de Fibonacci. E aí depois acabou ficando aí nessa movimentação ainda continuada para cima, chegou até a produzir novos pullbacks aí antes do Fed, e agora, depois que teve aí o Fed, acabou realizando um pouco, mas já volta
positivamente aí agora com o discurso do Jerome Powell, tá? Então, o mercado deve fechar em alta na sua movimentação. Vamos ver se isso se sustenta aí para amanhã. Se o mercado agora, com a precificação do próximo juros nos Estados Unidos em julho, acaba não deixando aí, tá? O mercado, de certa forma, mais pessimista. Por hora, não parece, tá? Parece que o mercado vai conseguir se sustentar nessa movimentação. A gente vê o retorno já do Nasdaq futuro para cima e o retorno aí do S&P, assim bem como o retorno do dólar para baixo nesse movimento aí depois da decisão do Fed, tá? O dólar futuro no dia de hoje foi um dia mais complicado, não por ele não ter andado, que até no final ele andou, tá? Mas a forma como ele andou foi uma forma bem mais complicada no dia de hoje. A gente vem trabalhando no gráfico de 2 minutos. Pela abertura do pregão, a gente viu o pregão abrindo de forma mais lateralizada. Nessa movimentação de lateralização, o mercado acabou perdendo seu suporte, fazendo uma movimentação de impulso negativo, produzindo aqui topos e fundos de forma descendente dentro do mercado. Nessa movimentação, a gente colocou isso como um impulso negativo. Esse impulso negativo ofereceu um pullback clássico. A gente classificou isso aqui como trade de range de abertura com um pullback de pós-rompimento. A venda a partir do rompimento da mínima, só que ele acabou sendo estopado nessa movimentação, bem na hora que a gente teve até uma notícia dentro do mercado. Ele foi estopado. Mas logo na sequência, a gente viu aqui o mercado produzindo, pelo gráfico de 2 minutos, um power breakout na média móvel de 20. E nisso a gente colocou uma nova entrada nessa movimento de rompimento da mínima. E nessa movimentação, ele também, infelizmente, não andou, só que aqui ele trouxe um indício da falha e a gente ali buscou uma saída para o 0 a 0. Mas teve gente que não conseguiu sair no 0 a 0 e acabou sendo estopado nessa movimentação. Esses foram os 2 trades ali da parte da manhã. Logo depois, na movimentação do dólar, a gente acabou abrindo isso aqui como um range, zona de exclusão, porque estava muito difícil trabalhar aqui dentro do dólar nessa movimentação e esperamos. Conforme esperamos, identificamos um pivô de breakout aqui nesse pré-rompimento. E aí projetamos aqui um novo trade aí para o dólar nessa movimentação de baixa. Estávamos tentando pegar o segundo alvo de FIBO, até mesmo para compensar os movimentos anteriores. Só que ele não conseguiu bater de primeira, acabou tirando no 0 a 0, mas depois ele acabou conseguindo aí concluir essa movimentação. E aí depois aqui, ficando mais estabilizado aí por conta do Fed, tá? E agora, nesse período aí, ganhou bastante volatilidade, e essa volatilidade, nesse momento, já retorna, então vai terminar o dia praticamente sem grandes alterações. O gráfico de 5 minutos também trouxeram aí movimentos semelhantes e combinados com o gráfico de 5. A gente viu nessa movimentação do dólar que logo na abertura do pregão, tá? Ela acabou deixando aí um movimento de pivô clássico aí para o dia de hoje, tá? Então vamos pegar aqui. Acabou deixando um pivô clássico nessa movimentação aqui no candle 5. Seria ali o pivô de baixo, que combinou com aquele power breakout do 2. Ele acabou sendo estopado, mas logo na sequência a gente viu um power breakout, então aqui foi um pivô clássico, e logo depois na sequência um power breakout que também acabou combinando lá com 2 minutos, que era a projeção desse pullback aqui para baixo nessa movimentação do dólar. E aí a gente conseguiu ali ver que pelos 5 minutos ele conseguiu ir bem ali, né? Conseguiu até próximo de um alvo lá nessa movimentação, tá? Mercado, então, pessoal, vai caminhando para o seu fechamento. Deixa eu ver como é que está aqui sobre o Fed, né? Ó, o Fed acabou de colocar aqui, tá, pessoal? O Fed não, né? O Powell, né? Ele acabou de colocar aqui, ó. Não decidimos hoje o que faremos na próxima reunião. Julho esteve em pauta em momentos da... julho esteve em pauta em momentos da reunião, mas o foco era a decisão de hoje. Realmente acredito que em julho será uma reunião com opções em aberto. Isso daqui é um argumento suficiente para, de repente, trazer para o mercado uma expectativa
de que ele possa aí não estar aumentando mais os juros. Ou seja, ele está sendo bem sabonete, né? Ele está falando que os 10 dirigentes do Fed estão esperando, tá? 10 dirigentes do Fed esperam por mais altas nos juros nos Estados Unidos, mas ele acaba de dizer que não decidiu ainda, está em aberto sobre a decisão de julho. Ou seja, ele está deixando aí expectativa do mercado aí para não deixar ninguém aí decepcionado. O mercado por si só, tá? Como o mercado entende que os juros ele tem um caminho mais claro na sua movimentação, o mercado está entendendo que se ele parou de subir os juros, então existe uma probabilidade de queda. Então, por esse momento, por isso que o mercado volta a porrar aí nessa movimentação para baixo, tá? Depois ele diz aqui, ó, temos deixado claro que o processo para levar a inflação à meta será gradual. Cadeias de produção continuam a melhorar. Vemos alguns sinais de desinflação em alguns setores, mas não em todos os setores da economia. Ou seja, ele dá, ao mesmo tempo que ele dá, ele tira, né? Mas ele também dá uma pequena expectativa de que a inflação está começando a ceder, como sugere, tá, a política monetária nesse momento nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que ele joga um banho de água fria, ele também vem jogando aí, tá, com o mercado para não deixar o mercado desabar. Vários indicadores sugerem relaxamento no mercado de trabalho. Precisamos disso. Então, isso aqui também é algo positivo. Vemos apenas sinais iniciais de perda de fôlego da inflação de serviço, mas já é alguma coisa, também é positivo. Questão da velocidade do aperto é distinta do nível final dos juros, ou seja, também algo um pouco mais positivo. Há benefícios em moderar o ritmo, ou seja, moderar o ritmo de aumento das taxas. Dá tempo para avaliar e a economia se adaptar. Então, ele está falando que essa pausa que ele está fazendo seria uma pausa para a economia se adaptar. E se a economia acabar reagindo, né, de forma gradativa com a inflação, não seria necessário aí mais aumento. Aí ele diz aqui, estamos seguindo os indicadores e também a perspectiva. A economia tem mostrado uma resiliência extraordinária. Isso daqui sugere um soft landing da economia. A economia segue forte, tá? A inflação, por enquanto, nessa movimentação, ela acaba deixando um pouco a desejar, mas talvez não entraria numa recessão. E também aqui ele diz, né, faz sentido moderar o ritmo das altas conforme chegamos a nosso destino no aperto, ou seja, faz sentido moderar, então fazer essa pausa nesse momento. E ele coloca, levaremos em conta efeitos atrasados do aperto nos próximos passos. Se a economia não seguir como projetado, reveremos nossas expectativas. Continuaremos a tomar decisão reunião a reunião. Faremos todo o possível para atingir nossas metas na inflação e no emprego, tá? Então, assim, o que dá para perceber, tá, pessoal? Ele diz até que espera mais um aumento, né, na política monetária mais adiante no ano, mas ele deixa totalmente as cartas em aberto, né? Ele não fechou as portas por enquanto e nem tem uma palavra final. Ou seja, se de repente os índices de inflação daqui para frente, como o PCE nos Estados Unidos, tá? O CPI nos Estados Unidos e também o PPI acabarem vindo aí, tá, pessoal? Bem melhor do que o esperado pela economia, provavelmente ele não vai acabar ali fazendo outro aumento de juros. E outros dados que nós teremos que ficar de olho são os PMIs, para ver se a economia continua muito forte, tá? O próximo payroll também, para a gente ver como é que continua a situação dos salários dentro dos Estados Unidos, e aí alguns indicadores aí frente a crescimento econômico e varejo e também a consumo, que vai estar saindo aí nos próximos dias até a próxima reunião do Fed, certo? Então é isso, tá, pessoal? Por hora, o que dá a entender aí, o mercado deve fechar aí de forma mais estável nesse fechamento de hoje, e a gente provavelmente aí vai ver talvez uma movimentação maior no pregão de amanhã, depois aí que todos os bancos aí
se reorganizarem nas suas análises e colocarem as novas expectativas para o mercado, certo? Para você que acompanha o mercado aqui, aluno do projeto, tá? A gente sempre faz o acompanhamento para swing trade, etc. Hoje, por conta do cupom, eu não vi grandes mudanças, tá? Dentro aí do nosso mercado brasileiro, né? Eu estava de olho ali pelas ações da Gerdau, mas não vi grande mudança. Então, eu não vejo nada ali que possa ser feito nessa movimentação por hora, ok? Eu acho que é melhor aí vocês esperarem amanhã o mercado para ver como que o mercado vai dar sua reação aí depois do Fed, tá? Porque existe aí o sentimento que vem amanhã, depois de passar aí por todas as casas de análise e todos os bancos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a todos vocês. Um grande abraço a todos e nos vemos, 8 horas, tá? Tornando-se um trader profissional 2.0. Hoje aqui, tá, pessoal? Vai ser a nossa segunda aula. A segunda aula é minha, tá? Eu vou trazer aqui o plano de trade aí focado para o dólar futuro a partir das 8 horas da noite. Então eu vejo vocês lá, hein? Valeu, abraço!